que não está bem, né? Esse é o maior tabu. É o medo de ser taxado como uma pessoa fraca. Porque ainda acredita-se muito que problemas emocionais estão relacionados a uma fraqueza. Falta de fé, falta de Deus, falta da pessoa se esforçar, de ter coragem, de levantar, de ir trabalhar, como se a pessoa tivesse um controle total e absoluto das suas emoções. E nem sempre é assim, né? Então é um tabu justamente por causa do medo, e é importante a gente mostrar que há órgãos, que há pessoas, que há profissionais que estão preparados ali para te ouvir, para te acolher, sem te julgar, sem te condenar, sem dizer o que é certo ou o que é errado, ou o que você tem que fazer ou deixar de fazer. A importância do Setembro Amarelo é para mostrar que mesmo que você esteja mal, há uma solução, há uma saída e há pessoas para te ajudar. Quando você fala em julgamentos, né, como falta de fé, né, falta de coragem, por exemplo, hoje a gente observa até nas estatísticas, né, que realmente desmorona isso, né? A gente tem visto, inclusive, líderes religiosos, né, chegarem ao ponto de cometer suicídio. Sim, né? Os líderes religiosos também vivem sob pressão da sociedade, né? Então tem aumentado, né? Apesar das pesquisas mostrarem que pessoas que frequentam alguma instituição religiosa tendem a se suicidar menos do que aquelas que não frequentam. Assim como homens casados, por exemplo, tendem a se suicidar menos do que homens solteiros, né? São pesquisas que mostram e tem a sua razão, né? Que a principal delas é o vínculo. O vínculo familiar, principalmente, né? Você ter um vínculo familiar, você ter a sua fé, né, em algo, você crer, né, em algo, isso realmente ajuda a pessoa a sair dessa condição? Ajuda, sim. E os vínculos são extremamente importantes, né? O vínculo com a família, o vínculo com a instituição religiosa, com os amigos, né? No trabalho. Então eu costumo dizer que vínculos salvam vidas, né? Quando você tem esses vínculos, você pensa muito mais antes de cometer um suicídio. Tem até um colega que brinca dizendo assim, olha, homens solteiros, eles pensam mais em suicídio, mas homens casados pensam mais, né? Mas homens solteiros cometem mais suicídios. Porque o casado, ele tem um vínculo com a família, né? E eu sou prova viva disso, porque depois que a minha filha nasceu, trouxe, assim, minha filha hoje tem 2 anos, mas um sentido, um significado muito mais amplo para minha vida. Eu posso ter tido o dia mais difícil, mais complicado no trabalho, na vida, mas quando eu chego em casa, que eu vejo a minha filhinha abrindo os braços, rindo e pedindo colo, aquilo ali, eu esqueço tudo que eu passei no dia. Existe uma motivação, né? Sim, por isso que é importante você ter esses vínculos, né? Olha só, gente, doutor Luiz Henrique, psicólogo, abordando o Setembro Amarelo, né? E ele abordando principalmente aí as causas que levam ao suicídio. Luiz, os índices, os números são grandes, né? O que você tem em relação a estatísticas hoje no Brasil, principalmente? Olha, hoje nós temos, em média, no Brasil, um suicídio a cada 40 minutos. É muita coisa. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Aqui na região de Uruaçu, em torno, uns 100 quilômetros em torno de Uruaçu, contando, né? Nós tivemos, em média, 14 suicídios nos últimos 12 meses, né? Em um ano? Em um ano. Ou seja, um número até maior do que um por mês. Mais do que um por mês, né? Antes de ontem eu estava numa grande empresa dando uma palestra justamente sobre o assunto, e a filha de uma funcionária lá dessa empresa, de uma trabalhadora, havia acabado de cometer suicídio. Uma estudante de medicina não se sentiu bem, acabou indo para uma clínica, foi internada, e lá dentro da clínica ela acabou cometendo suicídio, né? Para quem está em casa e ouve você falando, né? Uma estudante de medicina, né? Jovem, ou seja, talvez num lugar onde muitos almejam e sonham, né? Está.
Diante da sua avaliação profissional, o que tem levado os jovens a chegarem a cometer o suicídio? É importante dizer que o suicídio não escolhe cor, não escolhe beleza, classe social, né? Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis, e se nós não tivermos uma estrutura emocional, mecanismos de defesa, nós podemos ser influenciados por esses momentos de angústia, de tristeza, que é normal na vida de qualquer pessoa, né? Então, o que tem acontecido é que, principalmente depois do advento do celular, a globalização, ela tomou proporções muito maiores e mais rápidas, né? Assim, a globalização sempre existiu, mas agora, com o celular, nós, em questão de segundos, podemos ficar sabendo de coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo, né? E o celular, então, tem esse poder de estabelecer padrões de comportamento, né? De estabelecer moda, costumes, de influenciar culturas, né? E hoje as pessoas estão sendo expostas muito tempo ao celular, estão ficando expostas, né? E eu acredito que passa por essa via, sabe? Dessa exposição onde as pessoas acabam, ainda que inconscientemente, sendo influenciadas por esses padrões que nem sempre correspondem à realidade da pessoa, porque ela tem seus limites físicos, financeiros, intelectuais. Nós temos os nossos limites, mas os padrões postos na internet não respeitam a nossa individualidade. E aí, quando nós não conseguimos corresponder a essas expectativas que são postas sobre nós, a sensação que surge dentro de nós é de frustração, é de impotência. E isso vai culminar lá na frente com um processo de ansiedade, de depressão, né? Que pode gerar uma tentativa de suicídio. Ou seja, até essa comparação, né? Como você mesmo falou, o acesso às redes sociais. E a gente sabe que nas redes sociais, a maioria das vezes, só é mostrado o lado lindo, né? Da história, né? A família perfeita, né? Isso, aquela vida perfeita, e é onde, a maioria das vezes, os jovens se frustram por não se sentirem daquela forma. Essa cobrança, principalmente padrão de beleza, né? Que isso realmente é uma pressão, principalmente nas mulheres, né, o Luiz? Ninguém fica postando suas fraquezas, né? Suas dificuldades financeiras, né? Ninguém fica. As pessoas gostam de postar as viagens, né? Restaurantes, comendo bem. Então dá uma falsa impressão, né? De que tudo está bem e que de repente só você não está, né? Usufruindo da vida e vivendo bem e prosperando. Então é uma falsa ilusão. E o celular, ele desperta pelo menos 3 coisas dentro de nós, que é o hiperfoco. Você fica focado no que está acontecendo ali. Você desperta também a hipervigilância. Você está o tempo todo atento ao celular, né? E a hiperatividade, porque é muito colorido, muito dinâmico, mostrando lugares diferentes, e o seu cérebro fica viciado naqueles conteúdos ali, né? Um verdadeiro vício, né? É um vício, né? Liberação de dopamina, né, de curto prazo. E quanto mais você vê, mais você quer ver. Inclusive, hoje virou sinônimo de descanso você chegar em casa depois do trabalho, tirar os sapatos, sentar no sofá, pegar o celular e ficar rodando o feed. E percebe-se, depois de 1 hora descansando, olhando o celular, que você se encontra mais cansado do que quando você chegou, né? É uma realidade. Sim. E a gente se pega, inclusive, fazendo isso. Quantas vezes, eu pelo menos já me peguei nisso, quantas vezes rodando na barra de rolagem ali, né? Sem nem prestar atenção direito, mas como você mesmo falou, só pela quantidade de conteúdos ali, né? Passando de um para o outro, e aí você embala e vai. E aí a pessoa pode dizer, não, isso não me influencia, não, isso aí eu só tô olhando, só distraindo. Mas é algo tão sutil, tão subliminar, que inconscientemente você começa a aderir. De repente nas roupas, no cabelo, na maquiagem, numa fala. E isso começa a influenciar até mesmo a cultura da região. Não é à toa, né, que as redes sociais, né, são tão parceiros dos influencers, não é isso, Luiz Henrique? Então isso tem gerado um fenômeno que antigamente não acontecia. Nós temos alguns grupos de risco, né, de pessoas que cometem suicídio. O primeiro grupo de risco é aqueles que em algum momento já tentaram suicídio. Tá? O segundo grupo de risco são pessoas com algum tipo de transtorno mental, como a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia.
Também pessoas usuárias de álcool e outras drogas estão no grupo de risco. São do grupo de risco esse? São os principais, né? Os principais grupos de risco. Sim. Nós temos também os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. Principalmente homens que passaram por algum estresse, né? Algum trauma, como um divórcio ou a perda de um emprego. Né? Depois nós temos os idosos, grupo de risco também. Pessoas com mais de 60 anos. Tem aumentado muito o número de idosos cometendo suicídio. Né? Inclusive pessoas famosas, artistas, né? Atores. Que na maioria das vezes na TV não é divulgada a causa da morte. Não, né? muitas vezes não. Fica algo assim, né? Averiguar, né? Ainda não informado, né? Naquela linha. Sim. E o fenômeno que eu me referi agora é o novo grupo de risco, que são as crianças. As crianças, Luiz. Exato. Uma preocupação imensa, né? Para quem é pai, principalmente. Né? Como identificar esse risco, Luiz? Então, eu tenho ido em algumas escolas e eu observo alguns adolescentes ali por volta das 10, 11 horas da manhã, no sol quente de Uruaçu, né? Esse sol escaldante. Eles usando roupas de moletom, de manga longa, né? Muito comum nessa fase, né, gente? Muito comum. E aí o que acontece? Ali já me desperta atenção. Sim. Alguma coisa não tá normal. Um sol de quase 40 graus, a pessoa usando manga longa de moletom, né? Com capuz, às vezes, né? Mas o que acontece? Muitos jovens estão fazendo isso para esconder pequenos cortes que eles têm feito nos pulsos, né? Como um prenúncio de um possível suicídio. Né? Então deve ser levado a sério essa questão dos cortes, né? Alguns fazem nas pernas para que ninguém veja, entre os dedos dos pés, né? Que nada mais é do que uma tentativa de desviar a dor do peito, com a qual eles não conseguem lidar, aquela dor emocional, fazer com que o cérebro desvie a atenção para a ardência do corte. Então, enquanto o cérebro está atento à ardência do corte, tentando cicatrizar, tentando de alguma forma curar aquela ferida, ele não está focado na dor emocional. E eles preferem, então, sentir a dor do corte do que ter que lidar com a dor emocional. Para ter aquele momento, né, de alívio ali, entre aspas, né? Então, um desvio da dor para uma outra dor mais tolerável, mais suportável, né? Mas isso pode agravar. Daí a preocupação, porque às vezes quando a gente fala em suicídio, né, principalmente quando está abordando, né, essa necessidade do cuidado, né, com os nossos jovens, principalmente, né, na grande maioria das vezes a gente ouve até aquela frase: isso é drama. Não, peraí, tem que ser levado a sério, porque a pessoa chegar ao ponto, né, de se mutilar, se machucar, a gente sabe da dor que é, para tentar disfarçar ou tentar tirar o foco de uma outra dor ainda maior. Isso é muito sério. É muito sério. Então, eu costumo dizer que esses pensamentos, né, que fazem com que a pessoa tente suicídio, eles são insidiosos, ou seja, eles vão tomando a pessoa aos poucos. Às vezes ela pode até pensar inicialmente que é frescura, que é bobeira, que não é nada, eu só preciso descansar, e muitas vezes ela ignora, né? Não, isso é coisa de gente fraca, isso é bobeira, eu não sou doido. Aquelas desculpas, né, de sempre. E quando ela se dá por si, ela tá tomada por aquele sentimento, sabe? Na qual ela não consegue muitas vezes nem sair da cama, né? De tanta angústia, tristeza. E isso aí tem que ser observado pela família, né? A criança, o adolescente, o adulto, eles vão dando sinais no decorrer do tempo de que algo não está bem. De repente é uma pessoa comunicativa e você observa que já tem 2 semanas que ela está isolada num canto, no quarto, não está conversando com ninguém, na escola, sempre de cabeça baixa, soltando algumas frases como eu não estou valendo nada, ou então seria melhor se eu não estivesse aqui, seria melhor se eu morresse, que a princípio pode parecer uma frase assim, soltada a ermo, né? Mas no fundo ela esconde uma angústia, uma tristeza muito grande. Ela conseguiu verbalizar aquilo, né? Sim. Ela
num momento assim de ira, numa discussão, numa briga, ou que ela esteja se sentindo um peso para a família de alguma forma. É comum idosos pensarem assim, né? E também adolescentes, né? Melhor se eu morresse, melhor se eu não estivesse aqui. Conflito, né? Sim. Querendo ou não, é uma idade, né? Uma faixa etária de conflitos ali, né? E na maioria das vezes, quando é imposto algum limite, eles tendem, né, a sentir algo do tipo. E aí tem muitos pais, eu falo porque como pai, às vezes a gente até se coloca, não, peraí, tá fazendo drama, né, pela imposição ou pelos limites que eu coloquei. Mas isso pode estar além, né? Pode estar escondendo, né, um outro problema. E aí você falou sobre essa questão de se sentirem, né, de repente, esquecidos. E é uma pergunta justamente eu queria abordar. Se, no geral, as pessoas que sentem, né, essa vontade de às vezes, se matar, ela tem esse sentimento de ser esquecida ou de ser ignorada ou que está sendo um peso, né? E como você mesmo falou, principalmente os idosos têm esse sentimento. Tem. Por isso, é importante a gente ter o que eu falei um pouco antes sobre os mecanismos de defesa. Porque devido a essas influências que a gente citou aqui da internet, da sociedade como um todo, é normal que em alguns momentos o indivíduo se sinta realmente inferior, se sinta como um peso, como um fardo, que ele não se sinta bem. Faz parte da vida, sabe? O tempo todo nós estamos sendo bombardeados por esses pensamentos. A diferença de uma pessoa que tem pensamentos suicidas e outros não, são os mecanismos de defesa que ela vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Suporte familiar, uma boa rede de apoio, né? Conhecimento que ela vai adquirindo, uma vida funcional e produtiva, né? Acesso à informação, atividade física, tudo isso vai fortalecendo esses mecanismos de defesa. A valorização da sua espiritualidade, né? Entender que você tem uma alma e essa alma precisa de alimento, né? De alguma forma, um momento de oração, de meditação, assistir bons filmes, ler bons livros, ouvir boa música, né? Nós estávamos agora há pouco aqui falando justamente sobre as músicas, né? Meu Deus. Então, nós temos músicas de péssima qualidade e que estão o tempo todo sendo tocadas nos carros das pessoas, em casa, por onde elas vão, e isso influencia também, né? Então, você tirar um momento, fazer uma playlist ali de músicas boas que vão elevar a sua espiritualidade, isso é muito importante. Gente, 10h27 na Oroci FM. Como o tempo passa rápido aqui quando a gente está com um bom assunto, né? Falando de algo tão importante. Nós estamos recebendo no estúdio da Oroci FM, no nosso quadro Momento Saúde, Dr. Luiz Henrique, psicólogo, abordando um tema muito importante. Estamos falando sobre Setembro Amarelo e o Luiz Henrique hoje quebrando tabu aqui, falando principalmente sobre o suicídio, né? O que leva a pessoa, o que está por trás, né? Como podemos ajudar? Uma pergunta importante. Como podemos ajudar, Luiz Henrique? Uma pessoa que a gente percebe que tem esse sentimento, né? Tem esse sentimento de querer, né? Se autoexterminar, né? Que é uma frase que tem sido muito dita, né? Na verdade, que já teve esse pensamento. E principalmente, Luiz, uma pergunta da ouvinte, eu achei bem interessante. A adolescente já tentou suicídio uma vez. Corre o risco novamente? Sim, inclusive é o principal grupo de risco, são aqueles que já tentaram suicídio alguma vez. Então ela está assim no topo do grupo de risco. Ela entendeu? já está naquela fase ali no limite. No limite, né? Precisa de ajuda, precisa de acolhimento. E aí, em alguns casos, você tirando um tempo para ouvir essa pessoa, de repente ela quer só ser ouvida. Né? Essa é a verdade. Muitas vezes ela quer só ser ouvida, sem julgamento, sem condenação. Não é momento de julgar, não, né? Não é. Em outros momentos, a pessoa não vai querer ninguém perto dela. É muito comum nessas fases a pessoa se afastar de todo mundo e não querer que ninguém se aproxime. E você também não pode invadir a privacidade da pessoa, mas você pode bater na porta do quarto dela e dizer assim: olha, eu tô aqui com você, tá? Eu vou entrar e eu vou ficar do seu lado, eu não vou falar nada. De repente, é só a sua presença já vai ajudar aquela pessoa.
entendeu? Então, por mais que ela não queira, né, não queira a presença de ninguém, a gente não deve deixar de lado. Não, você tem que insistir tem que insistir. Vai ter momentos em que a pessoa não vai querer ir ao médico, você vai ter que pegar na mão dela e ir junto com ela. Então vamos lá no CAPS, vamos lá no psiquiatra, vamos lá no psicólogo, sabe? Porque a pessoa fica sem forças, sem condições de ter uma iniciativa. É como se paralisasse. Sim, ela fica anestesiada e ela não tem energia para sair de casa. Então, você às vezes tem que entrar no quarto, abrir a cortina, abrir a janela. Deixa o sol entrar. E ficar ali junto com a pessoa, entendeu? Não adianta só você falar assim, vai lá, procura o CAPS, vai lá, procura a clínica Mente e Equilíbrio. Vai lá. Não, às vezes você tem que pegar na mão da pessoa e ir junto com ela. Olha isso, hein, gente? Pergunta do ouvinte aqui, achei bastante interessante. Doutor, tenho depressão e fui orientada a não ficar em casa no período das 18 horas. O que isso representa, Luiz Henrique? Ela tem depressão e foi orientada a não ficar em casa nesse período das 18 horas. Sair, procurar alguma depois das 18, né? Isso, a partir das 18 horas. Eu imagino que quem disse isso para ela está pensando nesse momento do dia em que depois de ter trabalhado, depois de ter estudado, né, você vai para casa e fica sozinha. Certamente ela reclamou, capaz, desses momentos, de alguns sentimentos mais nesse período, solidão, né? Então é comum. A maior parte a maioria das pessoas, por exemplo, desenvolve algum tipo de compulsão que se manifesta à noite, como a compulsão alimentar. Sim. Depois de um dia de trabalho exaustivo, ou de discussões, de batalhas travadas durante o dia, ela chega em casa e ela se sente agora no ambiente mais tranquilo, mais seguro, e ela começa a comer, por exemplo, né, compulsivamente. E eu acho que pode estar relacionado com isso que ela quis dizer, assim, à noite você está em casa, você está sozinha, você começa a sentir uma solidão. Então não fique, algo para fazer, procure algo para fazer à noite. Né? Mais uma pergunta do ouvinte aqui, acho que você até já respondeu, mas a gente vai citar. Vou citar um fenômeno que acontece. Sim. Muitas pessoas alegam sentirem tristeza no pôr do sol. Não sei se você já ouviu ou já teve uma experiência assim. Aquele coração apertado ali, quando né? chega, você tá numa fazenda, por exemplo, na roça, e aí começa a se pôr o sol, a escurecer, e aí a pessoa diz assim que, nossa, mas bateu uma tristeza agora, né? Talvez seja um gatilho, né? Por Sim. isso que às vezes essa pessoa foi orientada talvez a não ficar, né? Exatamente. Sozinha. Olha só, interessante. Bom dia, Mirtz, bom dia, doutor Luiz Henrique. Eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas de repente a gente pode dar uma reforçada aí, Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de uma informação sobre como fazer quando você percebe que a pessoa está precisando de ajuda e ela não admite isso, inclusive até cansa a gente, porque você tenta ajudar e não consegue. É cansa, frustrante, né? Muitas família, vezes, né? Exatamente, cansa. É um desgaste mesmo, né? Tem. Hoje nós temos profissionais, por exemplo, que atuam no domicílio. Vão até a casa da pessoa, tentam conversar, dessensibilizar para que ela possa aceitar ali o tratamento, né? O CAPS tem também a busca ativa. Se você ligar lá e disser que alguém está passando por esse tipo de problema, eles têm uma equipe que estão lá para poder atender essas solicitações, fazer uma visita, conversar com a pessoa, né? Como eu falei, muitas vezes você vai ter que pegar na mão da pessoa e ir junto com ela, entendeu? Ou então você vai sentar ali do lado da cama dela e vai ficar um tempo até ela melhorar e se dispor a ir. Olha só, uma pergunta interessante aqui também, Luiz, As pessoas que tentam suicídio, doutor, elas estão pedindo socorro até essa fase, ou seja, tá tudo acabado ou não? Existe a possibilidade de retomar essa vontade de viver? Sim, a maioria das pessoas que tentam suicídio, na verdade, elas não queriam morrer. Elas não querem morrer. Elas, se for ofertado para elas uma outra vida, um outro estilo, um outro modelo de vida, né? Elas vão querer continuar vivendo, entendeu? Elas não querem a vida daquele jeito que ela está vivendo. Mas então, isso nos faz acreditar que sim, há a possibilidade de reverter a situação, né? Se eu não acreditasse nisso, eu poderia abrir mão da minha profissão e da minha fé, né? A gente ouve testemunhos, inclusive, de pessoas que saíram, né, dessa situação aí, como se diz, o ápice né, às vezes, muitas das vezes da depressão, né, nessa fase de tentativa de suicídio, hoje trabalham com pessoas, né? Sim, eu vou contar para você a história de uma médica, né? Ela ainda não era formada e ela sofreu um acidente e ela ficou tetraplégica.
O pai dela era médico. E aí então ela se tornou uma mulher totalmente dependente dos cuidados dos pais, para ir ao banheiro, para se limpar, para tomar banho, para comer. E ela se sentiu muito constrangida com aquela situação. Ela estava achando aquilo tudo muito difícil, como se ela fosse um peso, um fardo para os pais. E ela estava incomodada com aquilo. E então ela chegou para o pai e disse assim: pai, tá muito difícil essa situação, eu não tô aguentando mais. E o senhor é médico, o senhor sabe como acabar com esse meu sofrimento. Pedindo pro pai, de alguma forma, acabar com a vida dela, né? Então o senhor sabe como acabar com isso. Deixa eu ir. E aí o pai, numa resposta assim, surpreendente, né, naquele momento, falou para ela assim: minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar mais uma vez. Se a gente não conseguir, o papai vai embora com você, né? Porque eu não sei se você sabe, mas você é a causa, é a razão de eu estar aqui, né? E ela ficou surpresa com aquela frase do pai, porque ela achava que ela era um fardo, né? E pro pai ela era a razão da vida dele, né? Então ele disse: olha, se não der certo, papai vai embora junto com você, porque eu não vou ter mais motivo para viver, né? E ela ficou surpresa com aquilo. E então eles decidiram tentar mais uma vez. E hoje ela se tornou a primeira médica do trabalho tetraplégica no Brasil, atendendo diversas pessoas e dando palestras no Brasil inteiro. Que sensacional essa história. Olha a questão do vínculo, né? Exatamente. E já que você tocou no assunto do trabalho, aí vem aquela pergunta, né? O que leva mais a pessoa, né, a adoecer mentalmente, principalmente chegando a essas questões que chegam no suicídio, né? Acabam culminando no suicídio. O estresse ou os traumas, Luiz Henrique? Ou tá lado a lado ali? Eu acredito que está lado a lado, entrelaçado, né? O estresse, ele é um agravante, né? O trauma é um trauma, já vem acompanhando a pessoa, mas ela pode desencadear um surto, uma crise, a partir de uma instabilidade no ambiente. Então, o estresse, né? Então, o estresse vem desencadear um trauma que estava, de repente, adormecido, ou que a pessoa, né, não estava mais conectada a ele, mas aquilo volta à tona, né? Pensando em ambiente, principalmente, o trabalho, ele pode adoecer? O trabalho pode adoecer. E adoece muito, né? Adoece tanto, Mirtz, que o governo federal começou a preocupar-se com isso. Porque as pessoas estão se afastando do trabalho, entrando com atestado médico, muito mais por questões emocionais do que por questões de acidente físico do trabalho. E o governo federal, então, atualizou a norma regulamentadora número 1, que fala sobre a saúde ocupacional. E eles atualizaram a parte que fala sobre os riscos psicossociais. E deu um prazo para que todas as empresas atualizem o seu PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, incluindo agora os riscos psicossociais, né? Então, quase 5% do PIB do Brasil, algo em torno de 388 bilhões de reais, está sendo perdido por causa de afastamento de pessoas que estão com problemas mentais. Acaba impactando direto na produção, né? Na produção. As empresas estão sendo afetadas, o governo está sendo afetado, e então está havendo essa preocupação agora. E o que fazer, então, para tornar esse ambiente saudável, principalmente no trabalho? E como identificar também, para quem é um trabalhador, como ele identificar que aquele ambiente não está adequado e ele precisa também buscar ajuda? Sim. As empresas precisam criar canais de comunicação. Dar liberdade para o trabalhador expressar que ele não está bem, entender que isso pode acontecer, não querer que a pessoa trabalhe a todo e qualquer custo, né? Não sobrecarregar. Hoje as pessoas estão trabalhando muito. Sim. E sobrecarregadas, né? Até por conta do celular. Não Hoje a pessoa vai pro banheiro, né? Ela vai estar trabalhando, ela vai para casa à noite, ela está trabalhando com o celular. Há um tempo atrás, né, Luiz, era incomum você ligar para alguém no horário do almoço, que você já imaginava ali, não, peraí, não vou ligar para esse profissional porque ele deve estar no almoço. Hoje as pessoas não respeitam mais isso. Almoço, jantar, à noite, madrugada. Exatamente. E então esse excesso de trabalho também pode adoecer, né?
Existe alguns termos aí dentro da psicologia do trabalho, né? Organizacional, que é muito usado para exemplificar situações que acontecem, como o burnout, né? Que é o adoecimento por questões associadas ao trabalho, né? Assédio moral, excesso de trabalho, excesso de cobrança, falta de liberdade para se expressar dentro do local de trabalho, expressar a sua criatividade, um trabalho muito enrijecido, né? A falta do reconhecimento também, a né? falta de reconhecimento. E quando a gente fala de reconhecimento, não é só financeiro, né? Pesquisas mostram que os trabalhadores voluntários, ou seja, que não recebem dinheiro, são os mais felizes. Olha só, os trabalhadores voluntários. Então não é só uma questão de dinheiro, mas é de reconhecimento, né? Motivado, porque em geral as pessoas que são atendidas por aquela pessoa que trabalha num trabalho voluntário reconhecem muito o que ela está fazendo. São gratos ali por tudo que é oferecido, né? Sim, tá vendo? Tem a ver com gratidão. Então você está numa empresa, aquela empresa não custa nada ela reconhecer o seu esforço. Tudo bem, pode ser parte da sua obrigação ali, você está recebendo por aquilo, mas custa reconhecer que você está se esforçando, está se empenhando, está se dedicando para cumprir aquele papel. É muito comum você conversar principalmente com colaboradores de empresa, Luiz, onde às vezes já receberam até ofertas maiores, né, para estarem trabalhando em outro lugar, mas o que manteve ele naquela empresa foi justamente o ambiente. Ele gostar daquele ambiente de trabalho, porque hoje em dia a gente percebe que muitos profissionais estão prezando por isso. A qualidade, né, no ambiente de trabalho principalmente. As empresas estão tendo que se adaptar a essa nova geração de trabalhadores, né? É uma nova geração, sim, né? Então os trabalhadores hoje, eles querem de repente folgas programadas, né, durante o mês, parcerias da empresa com alguma instituição como uma academia para que eles obtenham descontos, né? Ainda que tenha que fazer hora extra, mas algum tipo de gratificação, reconhecimento do trabalho, tá tendo que se adaptar para poder manter os bons talentos dentro da empresa, né? É verdade. É uma geração diferente, como você mesmo falou, né? Éramos acostumados àquela geração que chegava de manhã para trabalhar, independente do horário, mas íamos cumprir a tarefa ali, né? Do e dia. Hoje não é mais, todo né? e qualquer tipo de desaforo. Exatamente. Hoje não é mais. Não, mudou. Olha só, é um desafio, inclusive, pro empregador, né? Sim, esse perfil tem mudado desde o final da década de 90, de 1990, quando até então o perfil do gestor, né, que era admirado, que era procurado pelas grandes empresas, era daquela pessoa autoritária, que constrangia, que fazia ameaças, que colocava equipes uma contra a outra, né? Hoje não, hoje mudou. Se você entrar nos principais sites de emprego, você vai perceber que as vagas de gestão estão associadas à psicologia. Exatamente. Que a pessoa tem o curso de administração e psicologia, ou administração, e gestão ou de RH gestão também. de RH, Então, você tem que entender de pessoas. Exatamente. Não é só de vendas. O líder hoje, ele tem que mediar os conflitos ali, né? Como você me falou antes, ele criava até às vezes o conflito entre equipes ali e tal. Eu já mas trabalhei em empresas que, assim, a equipe que perdia, que vendia, né? Isso hoje é proibido por lei. Olha só, tá vendo, gente? Muito importante, um ambiente de trabalho extremamente ligado. Olha, Luiz Henrique, já chegando ao final do nosso programa, 10h43, tá voando aqui, mas antes, né, da gente encerrar, eu quero que você deixe para aquele recado importante já para os nossos ouvintes, principalmente para aquela pessoa que tá nessa situação, né? Tá com o coração apertado ali, chegou até a pensar no suicídio. Daqui a pouquinho eu quero que você deixe algo específico para essa pessoa. Mas antes, deixa eu apresentar para você aqui um recado, trazer da nossa ouvinte, a Simone, tá? Ela agradece, inclusive, a sua presença aqui hoje. Ela, né, te cumprimenta, parabeniza aí pelo programa. E segundo ela, Luiz, conheço o trabalho do Dr. Luiz Henrique e de toda a Clínica Mente Equilíbrio. São profissionais incríveis. Obrigada a todos os profissionais que nos ajudaram a curar as dores invisíveis. A Simone, então, portanto, deixando esse agradecimento a você. Luiz, para quem está em casa, né? Para quem tem, de repente, um parente, né, que está ouvindo agora, que às vezes até a própria pessoa que está passando por esse problema, eu imagino que em algumas situações ela até evite,
né, a ouvir falar, mas tem aquele parente que ligou o rádio ali, principalmente para que ela possa ouvir essas orientações, né? Além de procurar o profissional, que a gente sabe que ele tá ali, né, pronto para ajudar, capacitado, né, para ajudar a pessoa. Eu quero inclusive que depois você deixe o contato da clínica, né, para que essas pessoas busquem essa ajuda. Mas para quem já pensou ou tá com esse sentimento, né, com esse desejo de morte ali, qual que é o recado que você deixa hoje? Olha, há uma esperança, há uma solução para você, tá? E por mais que você nesse momento esteja se sentindo sozinha ou sozinho, saiba que isso é uma fase, vai passar, tá? À medida em que você for recebendo esses cuidados, né, o suporte da sua família, uma rede de apoio, que de repente nem sempre é familiar, né? Às vezes pode estar fora, mas se você tiver fé, colocar o seu coração, a sua vida na presença de Deus e procurar essas ajudas, esses apoios, com certeza você vai conseguir sair dessa situação, tá certo? Nesse momento pode parecer que está tudo assim escurecido, sem solução, sem saída, mas diversas pessoas já passaram por isso, né? E encontraram uma solução. Tá? Você se suicidar é um ato assim, muitas vezes em que a pessoa precisa ter muita coragem para fazer, mas mais coragem ainda ela precisa ter para procurar ajuda, né? Porque isso não é um sinônimo de fraqueza, é um sinônimo de força, é um sinônimo de coragem, né? Então procure ajuda da sua família, da pessoa que está mais próxima de você, de um colega de trabalho, de um amigo da escola, tá? E não se isole, jamais se isole nesses momentos. A solidão de forma nenhuma poderá te ajudar, sabe? Ainda que você não queira ver ninguém, abra um pequeno espaço para essa possibilidade de alguém estar perto de você, pegar na sua mão e te ajudar nesse momento, sabe? Sozinho nós de repente até podemos conseguir, mas é mais difícil. Quando você tem alguém do seu lado, a coisa flui melhor. Muito bem, doutor Luiz Henrique, psicólogo, né? Deixando principalmente aí para você que está nos ouvindo, né? Essa palavra incrível. Luiz, nada é para sempre, né, Luiz? A pessoa não vai ficar naquele momento ali para sempre. Não é isso? Ou seja, tem saída sim, né? Como o Luiz mesmo falou. Luiz, e para quem quer buscar essa ajuda? Ouviu o doutor Luiz, gostei, confio no doutor Luiz, senti aí essa... Porque é estabelecido, né? Uma confiança ali entre o paciente, né? E o profissional. Para quem quer esse atendimento com você, eu vi que a Clínica Mente Equilíbrio tá com uma estrutura incrível, tá ampliando, né? Modernizando ainda mais. Tem novidades aí também, Luiz? Conta para nós. Nós vamos inaugurar a nossa segunda unidade agora com... Funcional Kids e aulas de natação, hidroginástica, ali próximo ao Hospital Regional, né? Nós estamos lá em fase de construção, né? E em breve nós pretendemos inaugurar essa segunda unidade aqui na cidade de Uruaçu. Que maravilha, né? Ou seja, direcionado principalmente para as crianças ali, né? Para as crianças. Vão ter os consultórios, né, de atendimento e vai ter esse espaço lúdico lá para que as crianças possam fazer atividade física, né? Porque é uma das formas de se combater a depressão, a ansiedade, né? E alguns transtornos. Hoje, se você for em qualquer médico, ele vai indicar para você atividade física. Essa é a verdade. Todo profissional de saúde que a gente convida, né? Quando é para mudar uma situação, né? Qualquer benefício, a primeira indicação que tem é justamente essa, atividade física. E hoje a nossa clínica, então, está ali em frente à Praça Castro Alves, do lado da padaria Bom Bocado. Vai continuar lá. Nós temos musicoterapeuta, temos fonoaudióloga, temos fisioterapeuta, temos também psicopedagoga, psicólogo, médico, psiquiatra. Tem uma equipe toda pronta ali para atender. Que bom. Clinicamente Equilíbrio, então, completa aí, né? Com vários profissionais para estar atuando aí, principalmente, né? No desenvolvimento, né? Principalmente crianças. Eu vejo que você atende muito o número de crianças, né? Sim. E para quem está em casa, a gente falando principalmente agora desse assunto que envolve aí o Setembro Amarelo, grandes profissionais que podem estar lá sendo atendidos também. E o contato? Então, nós temos o nosso Instagram, que é o Cli Mente e Equilíbrio, tá? Nós temos o celular, que é o 98511 1651.
E são os dois principais contatos, né, para você achar a gente. Através do Instagram, Climente Equilíbrio, e o telefone 8511 1651. Ó, para o Momento Saúde, não sei, tem uma participação em áudio aqui, até pedi para os ouvintes que mandassem áudio para identificar. Será se é para o Momento Saúde? Se não for, a gente já passa pro próximo programa, viu? Vamos lá? Bom dia, que é nós na Hora das Verduras, Cristina Ró. Perguntar aí ao psicólogo qual a diferença de psicólogo e psiquiatra, né? Qual é a função de cada um e quando deve procurar cada um desses? Até o povo fala que psiquiatra geralmente, que a pessoa meio doida, meio atrapalhada da cabeça, que vira psiquiatra. Será, hein? Um abraço, é nóis, na Hora das Verduras. Não é figura, mas ele fez uma pergunta, todo mundo tem dúvida, né? Qual que é a diferença da atuação aí? Hoje mesmo uma mãe chegou com um documento para eu assinar, né? Para que o filho pudesse receber um benefício. Mas quando eu fui olhar o documento, era para um psiquiatra e não um psicólogo, né? Então as pessoas confundem muito. O psiquiatra é um médico. Ele tem lá o conselho de medicina, ele é registrado, ele fez o curso de medicina, né? Então ele é um médico. Inclusive o psiquiatra é um médico que pode receitar os psicotrópicos, né? Os medicamentos para as pessoas, né? E o psicólogo não. Ele é um terapeuta, ele é formado em psicologia e ele vai trabalhar em parceria com o médico psiquiatra. Mas ele não é um médico, né? Não pode receitar. Muitas pessoas pedem para mim receita, né? Por conta da profissão, a gente acaba conhecendo um pouco sobre medicação, né? Os psicofármacos. Mas aqui no Brasil, o psicólogo não tem essa prerrogativa, né, de receitar. Nos Estados Unidos, em alguns estados, sim, o psicólogo até receita, mas aqui no Brasil não. Por conta da lei do ato médico, esse direito, esse poder é dado somente ao médico, né? Então essa é a diferença básica. O médico o psiquiatra é um médico, né, que vai te atender ali, vai te passar uma receita, uma medicação, mas também vai te ouvir. E o psicólogo vai trabalhar com as intervenções, com as terapias, né? E é um processo que costuma ser um pouco mais longo, né? E necessário, e né? necessário. Muito necessário. Então é isso. Que bom, gente. Tirou a dúvida então do Naor de vários outros ouvintes. Outra coisa, ele falou aí que os médicos, os psiquiatras são meio doidos, né? É o ambiente, Luiz? Pode ser, né? Mas, em geral, acho que quando a pessoa começa a fazer psicologia ou psiquiatria, primeiramente ela quer se entender, né? Sim. Ela quer se encontrar, né? Então, talvez por isso, né? Mas ninguém que vai lá é porque é doido ou está doido, né? Na verdade, as pessoas devem procurar um psicólogo e um psiquiatra para não ficarem, né? Não chegar, né, nesse ponto. Exatamente. Que bom, Luiz. Muito bom. Obrigada, Naor, por sua participação aqui, tá? Agradeço imensamente. Luiz, agradecer a sua presença. Tá? Às 10h52, né? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, né? Ter sempre uma abordagem muito clara, né? De forma bem simples para que os nossos ouvintes, né? Independente da faixa etária, né? Independente da situação do ouvinte, se ele está aqui na cidade, se ele está na zona rural, e possa compreender de fato tudo que você disse e até mesmo usar, né? Várias orientações que você disse durante o dia a dia, né? Durante a vida. E nós agradecemos imensamente. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para que sempre que precisarem, né? Eu estou à disposição para vir aqui, né? Eu lembro no ano passado, eu citei até essa história da médica, né? E eu fui lá no Cabaçaco e tinha uma senhora lá que falou assim: olha, eu ouvi você na rádio falando sobre aquela médica que ficou tetraplégica, né? Que maravilha. E aquilo lá serviu para minha família, né? Que bom. Então eu achei muito interessante. Sábado agora eu vou estar em Alto Horizonte, no Pedal das Poderosas. Pedal das Poderosas. Falando sobre a importância de se praticar atividade física, né? Como forma de melhorar a saúde mental e combater a ansiedade. Maravilha. Aqui de Uruaçu, quem quiser participar também do pedal, ainda está abertas as inscrições? Pode ir. Vai fazer o contato lá, né? Eu vou postar hoje um vídeo no meu Instagram, depois é só você me seguir lá que você vai ter acesso ao vídeo. O Instagram é @? Climente Equilíbrio. Climente Equilíbrio. Mais uma vez agradecendo, então,
então, participação do Dr. Luiz Henrique. Inclusive, na próxima quarta-feira teremos os profissionais de musicoterapia, né? Tanto da sua clínica lá, o musicoterapeuta Gustavo, também a musicoterapeuta Carila vai abordar o assunto aqui no nosso Momento Saúde, viu? Abraço muito carinhoso a todos os profissionais, os colaboradores lá da Clemente Equilíbrio, né? Clemente Equilíbrio é o Instagram, é Mente Equilíbrio. Mente Equilíbrio, Mente né? Equilíbrio. E a unidade que nós vamos abrir, ela vai ter o mesmo nome social, né? Mas o nome fantasia será Corpo e Mente. Corpo e Mente. Sensacional, gente. Mais uma vez, agradecemos então o Dr. Luiz Henrique no nosso Momento Saúde, fechando essa participação incrível hoje, falando do Setembro Amarelo. Eu volto quarta-feira, se Deus quiser, com mais temas por aqui. Obrigado, Luiz.